Apocalipse de João, no seu capítulo 13, versículos 16 e seguintes, diz assim: Obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca, na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Eu sou o pastor Alan. Hoje eu vou revelar alguns segredos de Apocalipse. E essa é mais uma Quinta Teológica. Toda quinta, aqui no canal da Igreja Batista de Bom Retiro, você tem um estudo novo, é chamado de Quinta Teológica. Nele eu sempre tento trazer algo útil para o seu dia a dia, algo que possa esclarecer alguma dúvida, algo que possa trazer mais vontade de conhecer as Escrituras, ou algo que possa ser prático mesmo para o seu dia a dia, alguma instrução clara na Bíblia, mas que às vezes a gente, pela caminhada da vida, acaba esquecendo. Então, se você tem qualquer dúvida, se você tem uma sugestão, você pode colocar aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários das Quintas Teológicas aqui no canal da Igreja Batista de Bom Retiro e, com certeza, mais cedo ou mais tarde eu respondo. Às vezes eu respondo no comentário mesmo, às vezes eu respondo em um outro vídeo, às vezes eu respondo gravando um vídeo inteiro a respeito daquilo. Mas sempre, às vezes não tem material suficiente para um vídeo todo. Mas sempre eu estou à disposição, a sua colocação ali nunca passa desapercebida. Então fique à vontade. Do mesmo modo, eu queria te fazer um convite. Toda terça no meu canal pessoal, no Teu Legal, eu faço a leitura explicada de um texto. A série chama-se Bíblia Explicada. Então, toda terça, às 19 horas, tem um vídeo novo. Já está disponível toda a série de Jonas. Jonas são 4 capítulos, mas eu fiz em 6 vídeos. Um vídeo de introdução, 4 capítulos lidos e explicados, então eu leio cada capítulo e vou explicando, e mais um vídeo sobre as repercussões posteriores do ministério de Jonas. Tem um trecho muito interessante, por exemplo, que diz: chegam a Jesus e pedem milagres. Jesus fala: eu não vos darei milagres, porque a vocês foi dado já o sinal de Jonas. E aí eu explico que sinal de Jonas é esse, o que isso significa, né? Então, tem essa série, chama-se A Bíblia Explicada, que está disponível lá no Teu Legal, né? No Teu Legal, youtube.com/teolegal, está aparecendo aqui embaixo, tem lá disponível. Toda sexta, no meu Instagram pessoal, eu coloco uma caixa de perguntas, em que as pessoas podem fazer qualquer pergunta, né? E qualquer pergunta que eles gostariam de fazer a um pastor e que por qualquer motivo não fazem, pode colocar a pergunta lá. E aí eu respondo. Muitas pessoas eu respondo no privado. Algumas perguntas que são mais gerais, eu coloco a pergunta pública para todos verem. Você não sabe quem fez a pergunta, mas você tem a pergunta e tem a resposta. E essa semana, na última sexta-feira, teve muita pergunta a respeito de Apocalipse. Então o que eu fiz? Eu respondi privadamente para as pessoas, mas disse: olha, eu vou gravar um vídeo especial sobre isso. Então, se você me acompanha também no Instagram, você viu que eu não teve nos stories, né? Não teve ali nas respostas muitas perguntas sobre Apocalipse. Por quê? Porque eu não queimei a quinta, né? Eu segurei o material para poder gravar o vídeo de hoje. Então, a ideia é que nós passemos por todo o livro de Apocalipse. Talvez precise mais de um livro para isso, mas nós não vamos fazer como a Bíblia Explicada, em que eu vou lendo e explicando cada versículo da Bíblia. Não, aqui nós vamos fazer uma leitura mais
teleológica, né? Mais geral. Em alguns pontos nós vamos focar, mas a leitura será um tanto quanto mais geral, né? Então, alguns mitos nós vamos derrubar. O que é importante você entender? É importante entender que eu não tenho interesse em trazer nada polêmico do que não seja polêmico ou amenizar aquilo que não seja polêmico. Meu papel como pastor, e antes de ser pessoa que faz o vídeo, meu papel como pastor, como professor de teologia, é esclarecer o que a Bíblia diz. Lógico que alguns assuntos têm mais de uma interpretação. E aí eu aviso vocês, eu digo, olha, aqui se interpreta assim, ou assim, ou assim. Nós da teologia reformada entendemos assim. Ou dentro da teologia reformada tem essa e essa linha, e nós, como batistas, não temos uma posição fixa, nós aceitamos dois pensamentos. Então, uma característica do teolegal e das quintas teológicas é honestidade de conteúdo, né? Claro que eu não sei tudo e muitas vezes para gravar eu sempre estudo, eu preparo os roteiros e eu sempre estudo antes de gravar uma quinta teológica, mas mesmo assim há outras visões. O que eu vou tentar trazer para vocês é a melhor teologia reformada a respeito do assunto, até para derrubar alguns mitos. Então, eu queria te convidar a, com muita inteligência e com muito carinho, nós conhecermos esse livro especial da Bíblia. Comecei com o número da besta e eu vou contar ainda. Será que hoje? Não sei, mas ainda vou contar o que esse número significa, tá bom? Vamos para o estudo então? Começar com um esboço geral de tudo que trata o livro de Apocalipse. Bom, o livro de Apocalipse, Apocalipse significa revelação. Eu gosto muito em inglês é revelation, né? Então a revelação é claro, né? A revelação. A área da teologia que estuda a revelação chama-se escatologia. Então a escatologia o estudo das últimas coisas, dos últimos tempos. O livro de Apocalipse, ele vai contar os últimos tempos, mas ele não é o único livro que fala isso. Nós temos vários outros livros que vão trazer trechos a respeito dos últimos tempos. Por exemplo, o livro do profeta Daniel, vários evangelhos têm trechos a respeito dos últimos tempos, né? Mas o livro de Apocalipse, a centralidade, né, a grande maioria do seu texto vai falar desse tempo. Eu disse grande maioria, portanto significa também que o livro de Apocalipse não trata apenas dos últimos dias. Na verdade, todo o Novo Testamento trata dos últimos dias. Por que isso? Porque a partir do momento em que Jesus nasceu, eu já falei aqui sobre o nascimento de Jesus, a partir do momento em que Jesus nasceu, a partir dali já são os últimos dias. A partir dali já há o estabelecimento do reino de Cristo sobre a terra e o grande plano de Deus está desde sempre, desde a eternidade. Mas a concretização está desde a primeira vinda. E o ápice da concretização do reino de Deus será, então o ápice da nossa salvação está na cruz de Cristo, mas o ápice da concretização do reino está, então, também narrado nos últimos dias, e aí sim, últimos dias finais mesmo. Então, o livro de Apocalipse vai trazer isso. A primeira questão é, por que o livro de Apocalipse existe? O livro de Apocalipse existe, e aí é o seu propósito, né, a razão da sua existência, e isso vai ter um reflexo lá na frente, que eu já vou falar. Mas o livro de Apocalipse existe como um
impulso, uma lembrança, um incentivo para os tempos difíceis. Então, quando nós não estamos muito bem, nós devemos olhar para Apocalipse dizendo: ei, você está passando dificuldade, está passando perseguição, você está passando por desafios, resista, seja firme, ou como diz Josué, ser forte e valente, porque ao final tudo vai dar certo. Você está sem ver a vontade de Deus sobre a sua vida agora? Resista, seja forte e valente, porque ao final a vontade de Deus vai imperar sobre a sua vida. Você tem titubeado na fé, você tem dificuldade, tem sentido dificuldade em encontrar os elementos essenciais da sua fé? Ser forte e valente, porque no fim das contas, Deus vencerá a batalha. Então, esse é o grande propósito do livro de Apocalipse, né? Então, é ser um incentivo para a igreja. Portanto, nós temos que olhar para o livro de Apocalipse, né? Se ele é um grande incentivo, nós temos que olhar com esta visão, de que o livro existe para nos confortar e nos alegrar, porque a vitória de Cristo é certa. A vitória de Cristo virá no tempo adequado. E por isso nós devemos sermos, como um incentivo lá para Josué, sermos fortes e valentes. Portanto, ler Apocalipse não deve ou não deveria pôr medo em ninguém. Pelo contrário, é um motivo de grandiosa alegria. E aí eu lembro vocês do último vídeo, que é o vídeo de espinho na carne, sobre o espinho na carne que Paulo narra. A ideia é exatamente a mesma. Paulo fala assim: me glorio nos meus sofrimentos. Aqui também, quando estamos passando por tribulação, quando estamos passando por um desafio, aleluia, é mais próxima a chegada de Cristo. Quando vai acontecer? Bom, isso nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Mas a vontade do livro, a razão de existência do livro é ser um motivo de grandiosa alegria para nós. Não sei vocês, mas a maioria das pessoas, dos jovens com quem eu converso, a maioria começa a ler a Bíblia por Apocalipse. Porque é legal, porque tem dragão, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem bola de fogo, porque tem monstro e tal. A maioria começa a ler por Apocalipse. Eu sou um pouco diferente. Eu comecei, o primeiro livro da Bíblia que eu li foi Jó. Inclusive é o livro que eu mais gosto. Talvez seja justamente por isso, né? Mas muita gente lê Apocalipse e ele é um livro difícil. Por quê? É a segunda pergunta. Como é a escrita de Apocalipse? Então, Apocalipse ele tem uma escrita bastante comum. É comum? É bastante comum para o tipo de escrita que é. Apocalipse é um livro profético. E os livros proféticos são livros difíceis de se ler, né? Por quê? Porque eles são livros justamente relativamente codificados. Não é que tem um código secreto sobre o livro de Apocalipse, não é isso. É que conta coisas que o profeta está vendo em visão, mas ele está vendo, mas ele ainda não viu concretamente. Então, ele conta o que lhe é revelado, mas pode ter uma série de fatores em volta que ele ainda não tem acesso, né? Ele ainda não consegue ver. Por exemplo, você consegue imaginar João pensando que na existência de um computador, ou na existência de um celular, ou na existência de um carro, por exemplo, né? Então são fatores que João teria que achar meios do seu conhecimento, do seu mundo, para descrever essas coisas. E essas coisas existem hoje, não existiam à época. Então, há uma dificuldade normal. Além disso, nós temos que lembrar que João escreve numa época em que a igreja ainda era pequena e ainda era perseguida. Então,
Nem tudo ele podia revelar assim claramente. O número da besta, por exemplo, é muito claro, é muito simples de entender, mas precisa ali o discernimento do espírito. Então ele precisa muitas vezes escrever de modo relativamente velado. Por quê? Porque se ele vai contar algo, por exemplo, contra o imperador, e ele deixar claro ali contra o imperador, ele tinha acabado com a igreja toda, né? Todos os cristãos tinham sido mortos. Então não é isso que acontece. Então a escrita ela é um pouco difícil, mas nos é revelado, né? Não há nenhum grande mistério. Tem coisas que nós não sabemos, mas não é mistério. Um exemplo bem simples. Quando será a segunda vinda de Cristo? Não sabemos, mas é claro para nós que nós não sabemos, entendeu? Nós não sabemos, nós sabemos que não sabemos. Estranho isso, né? Mas é essa a ideia mesmo. Nós sabemos que não sabemos. Nem Cristo sabe. O próprio Cristo já diz: a mim não foi revelado, só o Pai sabe quando acontecerá. É certa a segunda vinda, nós não sabemos quando. Então, aquilo que nós não sabemos, mesmo no que nós não sabemos, a Bíblia diz que nós não sabemos. Como começa o livro de Apocalipse? Bom, o livro de Apocalipse ele começa com uma visão. Ele começa com uma visão, com uma viagem que o apóstolo faz, né? Levado pela mão. Ele faz uma viagem até o terceiro céu. O que é o terceiro céu? Eu expliquei aqui no vídeo anterior, tem um recorte, eu vou começar a soltar cortes também, tem um corte do que é o terceiro céu, também disponível ali no Teu Legal. Então, se você quer entender o que é o terceiro céu, você vai ter que assistir o vídeo do Espinho na Carne, ou pelo menos o corte do que é o terceiro céu. O que João faz, então, é contar o que ele vê no terceiro céu. E o livro de Apocalipse, então, ele começa com uma série de cartas, né? Assim como o apóstolo Paulo escreve uma série de cartas, mas as cartas dele, até pelo tamanho, são direcionadas e são canonizadas, né? Entram no cânon como um livro específico. No caso de João, elas pertencem ao mesmo livro chamado Apocalipse. E ele escreve para as 7 igrejas da Ásia. E aí ele vai então contando, né, como Deus olha para cada uma delas e como Deus as encontra ao olhar para cada uma delas. Dá um puxão de orelha aqui, dá um puxão de orelha ali, corrige aqui, corrige ali, né? E aí, então, o tipo de escrita de Apocalipse começa a se revelar. Por quê? Porque tem trechos que são literais. Tem trechos que realmente quer dizer aquilo que quer dizer. Quando ele fala para a igreja de Tiatira, ele está falando para a igreja de Tiatira. Quando ele está falando para a igreja de Filadélfia, ele está falando para a igreja de Filadélfia. Então, algumas coisas são literais, né? Está dizendo, ó, vocês pecaram nisso, vocês erraram nisso, erraram nisso. Então, ele vai apontando ali as questões de como a igreja foi encontrada. É lógico que tem muito trecho de Apocalipse que é uma linguagem figurada. Então, nós precisamos entender isso também. Um exemplo bem simples é a ideia da água morna, né? Uma das igrejas é chamada como água morna, que não é água quente, por exemplo, para você fazer um belo chá numa caneca como a minha, mas também não é água gelada, para você tomar água depois do exercício físico, né? Algo para relaxar. É água morna, que quando você toma, fica enjoativa, né? Embrulha o estômago. Então, ele faz essa comparação de água morna, que não é nem quente nem fria. Por quê? Porque tem ali toda uma explicação da região, das águas termais que vinham, a água já vinha morna ali, então ela já perdia a sua razão de ser e tal, mas ali é uma figura de linguagem usada com relação a uma realidade geográfica de onde se localizava a igreja. Outro dia, com calma, eu posso explicar, mas tem essa figura de linguagem. Então, nem tudo em Apocalipse é literal, no sentido de que nem tudo é exatamente no mesmo ponto com aquele jeitinho de ser escrito, como nem tudo na Bíblia é. Tem palavras de Jesus que não são literais. Jesus, quando diz, por exemplo, eu sou o pão da vida,
Ninguém precisa, a gente até faz uma piada, né? Jesus é o pão da vida, tá? Ele era feito de massa. Quando que ele foi assado? Lá na fornalha, lá de Daniel, né? É o quarto homem, colocaram a massa e aí cresceu e foi assado. Jesus não era feito de massa de trigo, né? A ideia de ser o pão da vida significa que ele traz alimento para a nossa vida. Então isso é uma linguagem figurada. Há construções assim em toda a Bíblia, especialmente nos textos proféticos, e Apocalipse, por ser o texto profético, não podia ser diferente. Então, começa o livro com essas cartas e temos esse tipo de escrita. Ao mesmo tempo, quer dizer, em sequência disso, nós vamos ter os acontecimentos apoteóticos da história. São as coisas que acontecerão depois do tempo em que Deus olhará para aquelas igrejas e encontrar. Muitos desses eventos já aconteceram. Alguns estão acontecendo, mas a grande maioria deles já aconteceram. E aí então começa a partir da sequência do texto, nos capítulos 4 e 5, então começa a visão do trono divino e do terceiro céu. E aí, quando começa então o terceiro céu, vai começar então o estabelecimento específico do reino de Deus. E aí a gente precisa entender aqui, como eu disse, e aí começam-se a abrir os selos e começa no capítulo 6, então capítulo 4 e 5 tem o trono de Deus, e daí do 6, a partir do capítulo 6 até o capítulo 18, vai ser a grande tribulação na terra. Começa no capítulo 6, então, a se abrirem os selos do livro que está determinado o fim dos tempos. Esse livro está fechado com 7 selos e esses selos começam a se abrir, e à medida que cada selo vai se abrindo, há um acontecimento, né? Há alguns acontecimentos que vão acontecendo, e esse trecho é chamado de grande tribulação. Eu queria ler com vocês alguns trechinhos a partir disso. Vamos lá? Então, Apocalipse 6, ele vai trazer um texto bem interessante, porque ele começa então a fazer esse juízo final. E e o que acontece? Eu vou até me arrumar aqui para ser bem honesto com vocês. O medo é um entrave muito interessante. Então, durante muito tempo, tem muita gente mal intencionada que usa o medo do próximo para se valer dele. Ou seja, para tirar vantagens, né? Para literalmente tirar vantagem disso, seja qual for a vantagem, porque gera poder, porque gera dinheiro e tal. Então, o medo é um entrave muito interessante. Jesus lança fora todo o medo, nos faz livres, né? Mas algumas pessoas gostam, parece que gostam de voltar a sentir medo, ainda que não conscientemente, mas se travam em função disso. E aí há pessoas então que se valem de eventos como esse, que é o fim dos tempos, para gerar medo no próximo. Eu queria ser muito honesto contigo, presta atenção no que eu vou dizer, porque eu não ganho nada com isso e eu sou uma pessoa, a minha maior alegria é ser livre, ter conquistado a liberdade em Cristo Jesus, ou Cristo ter conquistado a minha liberdade na cruz. E eu gostaria que você tivesse essa mesma liberdade. Não tenha medo dos últimos tempos. E assim, eu preciso ser muito honesto contigo. As coisas que eu vou dizer aqui, né, o que eu estou contando, é o que a Bíblia diz. Então, posso te dar vários estudiosos depois como referência, tal, não tem problema nenhum. Mas sinta-se livre para entender as coisas e sem medo,
porque, como eu disse no começo, o propósito do livro é nos engrandecer e não nos trazer medo. Então, a partir do capítulo 6, você vai ver um livro que vai ter ali os selos e a abertura dos selos. Desculpe fazer esse parênteses, então vou adiantar aqui. E aí, o capítulo 6 e 7, o 8 também, no 6 e 7 vão ser abertos os 6 selos. E aí, o último selo, quando então se revela literalmente, né, todo o livro, acontece no capítulo 8, inclusive com as trombetas. E aí as trombetas eu já falei aqui, né? Trombeta que invoca o céu é shofar. E aí você, no vídeo sobre o ano novo, vai ter a explicação do que é um shofar. Inclusive eu mostro o meu shofar naquele vídeo. Então, nós vamos ter ali o juízo do selo. Agora, a partir dali, então, nós temos, a partir do momento em que começa a tribulação, a partir do momento que começa a revelação dos selos, nós vamos ter alguns personagens, que é um número de 7 personagens. Né? Os personagens eles vão estar do capítulo 12 até o capítulo 13. Né? Então, são 2 capítulos que vão ter 7 personagens. Quais são esses personagens? Bom, você vai ter um anjo, um livro, você vai ter a mulher, você vai ter 2 testemunhas, a mulher e o dragão, a besta que saiu do mar, a besta que saiu da terra. E aí eu queria justamente falar sobre isso. Então, o foco hoje, eu já vi que não vai dar todo o meu esboço para seguir todo, mas o meu esboço queria então focar hoje sobre quem é a besta. Por quê? Porque a grande maioria das perguntas foi justamente a respeito da besta. A Bíblia é muito clara a respeito de dizer, e isso a teologia já está muito tranquila quanto a isso, em dizer que a besta é uma representação de Satanás. Né? Então, aqui a ideia é justamente que a besta é uma manifestação do reino de Satanás tentando, aí eu não gosto dessa expressão porque Satanás não tem um reino, mas tentando estabelecer o seu suspiro final. Então, antes de entrar no número da besta em si, ou do que esse número significa, eu queria aproveitar para fazer uma colocação. Há uma visão dicotômica, isso chama-se, é uma visão aristotélica, né, de que Deus e Satanás, eles competem numa briga entre si. Isso não é verdade, tá? Não há um domínio de Satanás, um reino de Satanás e aí o reino de Deus. Há o reino de Deus e o lugar em que Satanás está, que chama-se inferno, né? Onde ele atua, não é um reino organizado em que todas as coisas estão agindo para a realização da vontade. É o caos. É literalmente o caos. É onde há luta total. Então, ali é um lugar de confusão, é um lugar de luta. Não há um exército assim organizado, é um comendo o fígado do outro ali. Né? Então, o inferno é um lugar de caos, inclusive entre os demônios. Né? O demônio ele não tem. Deus tem um grande plano sobre nós. O demônio ele perdeu a sua identidade ao ser expulso do céu, né? Os demônios, os anjos caídos, eles perdem a sua identidade. Então eles não sabem, não é que assim eles não têm essa dicotomia, né? Não é um reino contra outro de igual para igual lutando. Não, é o caos total de um lado e Deus estabelecendo o seu reino. Ainda não chegou o tempo devido para isso, mas chegará o tempo em que isso acontecerá. Por isso que naturalmente nós sabemos que o reino dos céus vencerá. Não é tanto, lógico, 2/3 dos anjos
permanecem no céu. A Bíblia é clara dizendo que 1/3 dos anjos caíram, mas não é apenas por isso, né? É porque literalmente Deus estabelece um reino estruturado, bem organizado, com um tabernáculo, com um sacerdote, que é Cristo Jesus, e o inferno, ou onde estão os anjos caídos, é um lugar de violência, de sofrimento para todos, inclusive para os demônios, né? É um lugar, aí você pode lembrar do jovem que Jesus expulsa o demônio deles. Os demônios não sentem prazer de estar onde estão. Pelo contrário, eles sentem dor e sofrimento. E isso não é para ter dó deles, não, tá? É assim que é, né? Então, há um caos, a essência do caos está no inferno. Aí, a partir disso, nós precisamos entender que a Bíblia vai falar, melhor, o livro de Apocalipse vai falar, então, a respeito de uma figura chamada a besta. O que é essa figura? Essa figura da besta é a manifestação, né, uma manifestação de Satanás. E essa manifestação de Satanás, da besta dos últimos dias, ela será pública, notória, e ela será inequívoca. Todos saberão que é a besta, todos saberão que é Satanás, né? Todos saberão que é literalmente um levante dos anjos caídos, né? Será um levante do diabo. Então, não há dúvida de que isso será literalmente claro, né? Há alguns eventos, como por exemplo a grande tribulação, se a igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação. A Bíblia fala sobre um reino de 1000 anos, e aí nesse reino a gente não sabe se a igreja estará nesse tempo, se ela será perseguida ou não, né? Então, esses 1000 anos são literalmente 1000 anos. A igreja será arrebatada antes, a igreja será arrebatada depois. Esses 1000 anos representam 1000 anos contando dia a dia, ou é uma ideia mais filosófica da ideia de muito tempo, tal? Aqui a teologia não é clara, nós não temos essas respostas. Então nós temos correntes, por exemplo, os amilenistas entendem que os 1000 anos são uma ideia de muito tempo. É muito tempo, né? 1000 anos, a ideia, quanto tempo demora? Isso, demora uns 1000 anos, né? Então é muito tempo, que não precisa necessariamente ser 1000 anos, pode ser menos, pode ser mais. Os pré-milenistas, eles vão entender que a igreja será levada aos céus antes desses 1000 anos. Os pós-milenistas entendem que a igreja será levada somente depois desses 1000 anos. Quem está certo? Não sei. E ninguém sabe, né? As 3 visões são possíveis. A igreja passará pela tribulação ou a igreja será arrebatada antes da tribulação? Essa é a ideia, não sei, né? Não há uma posição fechada, pacífica nisso. O que precisa ficar bem claro, que foi a grande pergunta, a essência das perguntas na sexta-feira, é o seguinte: a marca da besta. E aí, então, depois eu posso falar sobre outros temas de Apocalipse, se você quiser, só deixar aqui nos comentários, mas a marca da besta é muito clara. A marca da besta será algo posto na mão direita e na testa, ou na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderá negociar, comprar ou vender. O que significa isso? Significa que é uma marca que nós não sabemos qual marca é, mas ela é uma marca que ela é visível. Então o texto não deixa claro qual é a marca, mas deixa muito claro que ela é uma marca visível, né? Então é uma marca que todos poderão identificar ao olhar. Por que as pessoas farão? As pessoas farão porque querem comprar as coisas, porque querem vender coisas, porque querem ter a sua vida relativamente normal nesse dia a dia. Mas todos saberão, e isso é muito interessante, ali estamos falando dos últimos dias, todos saberão
que é a marca da besta, e todos saberão que será necessário fazê-la para continuar negociando. Você vai dizer assim, mas por que alguém faria uma marca da besta sabendo que é a marca da besta? Bom, é muito interessante isso. Você já notou que há um versículo da Bíblia que diz assim: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor? Pois é. Nós não dizemos que toda língua que confessa Cristo como seu Senhor e Salvador, toda pessoa que confessa Cristo como seu Senhor e Salvador, essa pessoa é salva? Então, todos que dobrarem o joelho e todos que confessarem a Cristo como seu Senhor e Salvador, eles serão salvos? Bom, se para ser salvo precisa confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, e todos farão isso, significa que todos são salvos, certo? Não e não. E sabe por que não? Porque aí já estaremos nos últimos dias. Veja só, há um elemento muito interessante que nós às vezes deixamos de lado quando pensamos nisso. A fé é a firme convicção das coisas que não se veem. Quando nós declaramos que Cristo é nosso Senhor e Salvador, isso significa que nós agimos sem mesmo ter visto a Cristo, nós agimos pela fé. Nós temos a certeza, a firme convicção de que Cristo é nosso Senhor e Salvador sem precisar tê-lo visto. Quem diz isso é o próprio Cristo ao aparecer para o apóstolo Tomé. Gravei isso numa quinta teológica, inclusive, recente. Quando Cristo aparece para Tomé, ele fala: mais bem-aventurado é aquele que nem me viu e creu. Quando nós cremos em Cristo sem tê-lo visto, mas entendemos, e aí é o toque do Espírito Santo, não é um entendimento apenas da cabeça. Quando nós entendemos quem Cristo é e confessamos que Ele é nosso Senhor e Salvador, a salvação chega sobre a nossa vida. E aí, por que essas pessoas que ao final, toda criatura, por que lá ao final toda criatura cujo joelho se dobrará e confessará o nome de Cristo, por que esses não serão salvos? Por que esses, mesmo fazendo isso, serão condenados? Por quê? Porque eles viram. Quando Deus se mostrar, quando o juízo final chegar e quando Deus se mostrar, quando Cristo voltar, aí já não haverá mais fé. Por quê? Porque não precisa ter fé. Eu não preciso ter fé de que há uma caneca sobre a minha bancada. Por quê? Porque aqui está a caneca. Eu consigo vê-la. O elemento fé desaparece quando nós vemos. É por isso que não precisamos ver a Deus para ter certeza de quem Ele é. Nós cremos nele e sentimos o seu agir. Então, do mesmo modo, as pessoas ao final terão certeza de quem Cristo é, porque verão, mas elas também terão certeza de qual é a marca da besta. A marca da besta, que eu não sei se vai ser uma tatuagem, se vai ser alguma, um chip ou vacina, eu te garanto, vai ser algo que todo mundo vai saber. Não vai ser vacina. Desculpe os apocalípticos de agora. Não vai ser uma vacina que todo mundo vai dizer: tomem a vacina para matar tal vírus e secretamente vão colocar a marca da besta. Vai ter nada disso. Será um elemento visível, claro, inequívoco. Todos saberão que isso acontecerá. Assim como todos sabem que, por exemplo, para você sair do país você precisa ter um passaporte, assim como todos sabem que para você dirigir você precisa ter uma habilitação, para comprar e vender você vai ter que ter talvez um documento, talvez uma marca, talvez uma cicatriz, talvez uma marca de queimadura, talvez um código de barras tatuado. O que é esse elemento físico do que é? Eu não sei, ninguém sabe, a Bíblia não diz. Mas
inequivocamente, isso não há sombra de variação na Bíblia, será algo sabido. Todos saberão que aquela é a marca da besta. E aí, para atender às suas próprias vontades de comprar, de vender, de ter as coisas, as pessoas o farão. E a Bíblia diz, resista a essas coisas, porque aqueles que terão a marca da besta não terão o selo de Cristo. Nós já carregamos o selo de Cristo, né? Então, eu, por exemplo, sou servo, sou, assim como Paulo diz, escravo de Cristo, por amor, preso a Cristo. Então, não carregarei a marca da besta. Então, você pode, se você não quer tomar, a grande pergunta era em função da vacina. Se você não quer tomar vacina, você pode não tomar vacina. Se você não quer fazer determinadas coisas, você pode não fazer o que você quiser. Agora, não diga que isso está na Bíblia, porque não está. A marca da besta é algo visível, é algo palpável, né? Será algo inequívoco e que ainda não chegou esse tempo. Tá? Qualquer variação disso não é uma boa teologia. Tá? Então, isso vai acontecer. E especialmente, então, o livro de Apocalipse... Ixi, eu já estou estourando o tempo. O livro de Apocalipse, então, ele vai revelar, no fim das contas, o que realmente importa. O que realmente importa é que Cristo vencerá ao final e que nós, que estamos caminhando com Cristo, nós estaremos ao lado dele na vitória. E olha que especial o modo com que a Bíblia termina. No versículo 20 do capítulo 22, que é o último de Apocalipse, diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Maranata. Vem logo, Senhor Jesus. Então ele deixa muito claro aqui que Jesus está dizendo que vem e vem logo. A graça do Senhor Jesus esteja sobre todos. Amém. E termina com uma bênção, né? O versículo 21 termina então com uma bênção. Então nós terminamos com uma declaração de que Cristo voltará, de que Ele é nosso Senhor e de que Ele nos trará a vitória. Se você tem qualquer dúvida de Apocalipse, eu sei que eu dei uma passada muito en passant, eu sei que eu foquei na marca da besta, porque essa foi o grande foco das perguntas, mas e acho que é um tempo em que esse tema se levantou muito, então já tinha uma outra quinta programada para essa semana, eu troquei, aquele vídeo não se perdeu, ele vai aparecer, eu estava falando sobre hebraico, mas eu queria trazer essa tranquilidade para o seu coração. Quer dizer, não sei se é uma tranquilidade para o seu coração, porque se você queria achar um conforto dizendo que isso é a marca da besta, desculpe, a Bíblia não diz isso. E meu papel como pastor é literalmente esclarecer o que a Bíblia diz. Isso é revelação, isso é profecia, é dizer o que o texto diz, né? A profecia no Novo Testamento é isso. E aí, então, se você quer achar uma desculpa por exemplo, para não tomar vacina, desculpe, você pode achar qualquer desculpa, mas fundamento bíblico para isso, dizer que isso é a marca da besta, não tem. A marca da besta será outra coisa. Vamos orar? Vamos orar agradecendo? Senhor, obrigado, porque a Tua palavra nos traz a verdade e nos revela o que precisa ser revelado. Que nós possamos ter o nosso coração dentro do propósito da existência do livro de Apocalipse, que é resistir a cada uma das adversidades. Eu coloco diante do Senhor cada uma das adversidades das pessoas que nos acompanham. Eu coloco diante do Senhor cada uma das dúvidas das pessoas que nos acompanham. Eu coloco diante do Senhor cada uma das inquietações que o nosso coração acaba surgindo. Vem com o teu bálsamo, que as palavras de Apocalipse 20, versículo 22, versículo 20, possam ser ardentes no nosso coração, que o próprio Jesus, que dá testemunho dessas coisas, ele venha e se faça presente sobre a nossa vida
o mais pronto possível. Que nós não tenhamos medo, que nós tenhamos a ousadia, como diz em Josué, que nós sejamos fortes e valentes para enfrentar cada uma das adversidades, porque a vitória é certa. A Bíblia diz que nós venceremos e por isso nós podemos crer, porque Cristo em tudo o que disse cumpriu no seu tempo. E se disse que voltaria, ele voltará. Aleluia! Que esse dia chegue. Mas que até lá nós não tenhamos a criancice de ficar caindo em crendices, de ficar buscando o que a Bíblia não diz. Revela a tua palavra ao nosso coração, que nós possamos ter a tranquilidade de confiar nas tuas palavras. E ela diz que nós venceremos, ainda que passemos por tribulações, ou como diz o salmista, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, que nós venceremos. E isso é o que nós precisamos lembrar. Podemos perder pessoas no caminho, podemos passar por dificuldades, por perseguições, mas ao final a vitória é certa. Por quê? Porque entregamos o nosso destino nas tuas mãos. Abençoa a vida de cada pessoa, pedindo que o Senhor renove a sua fé, renove as suas forças, para que elas possam vencer essas tribulações, essas pequenas tribulações pelas quais elas passam. E o dia que a grande tribulação chegar, se nós aqui ainda estivermos, que nós tenhamos a firme convicção, a firme confiança de passar por essas tribulações também. Abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te honrar, que Deus possa te encontrar firme e confiante, para que assim você vença qualquer adversidade. Para de crendice, para de acreditar em coisa menor, confia no que a sua Bíblia diz, porque ela é a vontade de Deus para a sua vida. Deus te abençoe. Tchau, tchau.